Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Vamos continuar aí com o curso de trigonometria na circunferência e nesta aula nós vamos falar sobre as razões trigonométricas e também vamos falar sobre as suas simetrias, tá bom? Vem comigo aqui. Bom, então nós vamos começar a falar sobre as razões trigonométricas e, é claro, também já dar uma ênfase às nossas funções trigonométricas, que a gente vai estar se deparando com o seno, o cosseno e a tangente. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos olhar para o ciclo trigonométrico e perceber quem é o seno e quem é o cosseno, tá? Nós aprendemos lá já na trigonometria no triângulo retângulo. Então, a gente vai transferir todo o nosso conhecimento do triângulo retângulo para o ciclo trigonométrico, tá? Como vocês podem perceber, eu estou fazendo aqui um arco, tá? Um arco de medida θ. Então, aqui nós temos um extremo, né? Nós temos aqui uma extremidade desse arco, onde a gente chama lá de um ponto, né? Esse ponto é uma extremidade que vai ter uma coordenada, beleza? E aí a medida desse arco é o θ, tá? Que pode ser 30 graus, 45 graus e assim por diante, beleza? Então, essa coordenada, pessoal, a gente aprende lá no plano cartesiano que ela tem uma coordenada x e y, certo? Sempre nesta ordem. Então, aqui no ciclo trigonométrico, nós também vamos ter essa ideia. Só que essa coordenada, a gente vai ter, para o eixo x, nós teremos o cosseno. Então, nós teremos a coordenada cosseno do ângulo e a coordenada seno, que está no eixo y. Então, o seno do ângulo. Então, esse pontinho que a gente marca aqui, ele tem uma coordenada cosseno do ângulo, seno do ângulo, ok? Então, você vai ter um valor aqui, ó, para o seno, tá? E você vai ter um valor aqui para o cosseno. Então, por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque você percebe aqui, ó, que está aparecendo um triângulo retângulo, e aí a base aqui desse triângulo, que é essa parte que está sob o eixo do cosseno, que é o eixo x, este comprimento é o valor do cosseno do ângulo. Tá? Então, quando a gente falar de cosseno ou a gente falar de seno, a gente está falando de comprimento. Então, é o comprimento do lado deste triângulo em relação ao ângulo que ele está sendo formado aqui, que é o ângulo θ. Então, acontece a mesma coisa, pessoal, com o seno. O seno é este comprimento aqui. Vamos fazer assim, para ficar mais fácil, né? Vamos entender aqui melhor. Ó, esse comprimento aqui é o comprimento do cosseno, tá? E temos o comprimento seno, que é essa medida aqui, ó. Até onde você tem ali a orientação, tá, do seu arco, beleza? Pessoal, perceba que aqui você forma dois triângulos retângulos que eles são congruentes. Então, tanto faz você analisar isso que a gente está vendo aqui, o ângulo θ, ou você analisar esse outro triângulo aqui, ó, tá? Então, essa medida seno é a mesma medida que está aqui, ó. É o mesmo comprimento, tá? A mesma coisa acontece com o cosseno. Esse comprimento aqui é o mesmo comprimento que a gente está vendo lá embaixo, beleza? Então, aqui você tem dois triângulos sendo formados, tá? E como a gente já tinha comentado, no ciclo trigonométrico, você tem um raio unitário, tá? Então, aqui o raio é unitário. Logo, nós temos uma hipotenusa igual a 1, tudo bem? Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser igual a 1, beleza? E aqui, é claro, a gente já aprendeu lá nas razões trigonométricas no triângulo retângulo que o seno de θ vai ser igual a quem? Ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Como a hipotenusa neste caso é 1, então você tem o cateto oposto dividido por 1. Então, quem é o seno? O seno nada mais é que o cateto oposto desse triângulo. Beleza? Então, por isso que a gente fala aqui, ó, que esse lado
é a medida seno do ângulo, ok? Que é o cateto oposto ao ângulo θ, ok? Então, nós vamos ter também o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como a hipotenusa é igual a 1, então nós temos que o cosseno é o cateto adjacente. Então é este comprimento aqui, ó. Esse comprimento é o cosseno do ângulo que nós estamos analisando, ok? Então daqui saem as razões trigonométricas, seno e cosseno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, beleza? E é claro, vamos lembrar aí, ó, dessas informações, porque para cada ângulo nós vamos ter ali uma coordenada cosseno do ângulo, seno do ângulo, ok? Vale ressaltar aqui, né, pessoal, como o raio ele é unitário, como o raio é igual a 1, então nós começamos aqui, ó, 1 positivo, esse pontinho aqui também vai ser 1, para a esquerda aqui menos 1 e para baixo menos 1. É a ideia do plano cartesiano, ok? Só que, qual é esta coordenada, pessoal? Da coordenada deste ponto. É 1 para o x, 0 para o y. Então, com essa coordenada, eu estou dizendo que, ó, que o seno de 0 grau ou o seno de 360 graus, ele está onde? Ó, eixo y. Ele é igual a 0, beleza? Agora, se eu falar do cosseno de 0 ou o cosseno de 360, olha lá a posição, cosseno é o eixo x, então vai ser igual a 1, beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó. Qual é a coordenada do 90 graus aqui, ó? A coordenada do 90 graus, aquele pontinho, né, que está ali, você tem 0 para o x, ou seja, 0 para o cosseno, e 1 para o seno, ok? Então, quem é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. E o seno de 90? O seno de 90 é 1, tá bom? A gente vai comentar mais isso lá na frente. Mas já estou adiantando aqui para ficar mais familiarizado, ok? Então, esse outro pontinho aqui, ó, dos 180 graus, que é a extremidade de 180, qual é a coordenada? A coordenada vai ser menos 1 para o x, 0 para o y. Então, quem é o cosseno de 180? Menos 1. Quem é o seno de 180? É 0. Tá? E por último, vamos fazer aqui do 270 graus. Então, nós temos aqui 270 graus, um pontinho, né? Então, a coordenada vai ser 0 para o x, menos 1 para o y. Então, quem é o cosseno de 270 graus? É 0. Quem é o seno de 270 graus? É menos 1. Ok? Então, essas análises aqui que a gente já está fazendo, já estamos trabalhando isso com os valores do ciclo trigonométrico. Ok? Vamos continuar? Bom, então falamos sobre seno e cosseno, que são os comprimentos que estão sendo formados, e agora também temos o eixo da tangente. Então a tangente, pessoal, é uma reta que vai para mais infinito, para menos infinito e tangencia o nosso ciclo no ponto, né? Então formando ali um ângulo de 90 graus. Como é propriedade da tangência de uma reta a uma circunferência, então ela forma 90 graus em relação ao ponto de tangência, ok? Então, essa reta da tangente, beleza? O eixo da tangente, nós vamos ter o comprimento, ou seja, a medida da tangente em relação ao ângulo que está sendo formado. Então, você percebe que nós fazemos aqui um prolongamento, né? Ó, até tocar na tangente, e aí essa medida aqui, esse comprimento, é o comprimento da tangente em relação ao ângulo, tá? Então aqui é a tangente. Como nós chegamos aqui na razão da tangente, né? Aqui a gente faz uma semelhança de triângulos. Você percebe que tem um triângulo menor,
certo? E tem um triângulo maior aqui. Então você tem um triângulo, dois triângulos, né? E aí você faz uma pequena relação de semelhança. E qual que vai ser? Se você pensar aqui, ó, nós temos que essa medida aqui é o seno, beleza? E essa aqui, ó, cosseno. Então você tem a seguinte razão: o seno do ângulo está para o cosseno do ângulo. Igual. Agora pega o lado correspondente. Qual o lado correspondente ao seno? O lado correspondente ao seno é a tangente. Então, é tangente, beleza? Agora pega o lado correspondente ao cosseno. Pessoal, relação do cosseno, ó, é tudo isso aqui, ó, para tangente. Para o triângulo grandão, ó, é essa medida. Qual é essa medida? Essa medida é 1. Então, vamos colocar 1. Então, aqui sai a primeira relação que a gente vai ver logo na frente, que é o cálculo da tangente. A tangente, então, vai ser o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, tá? Isso é, claro, uma razão da tangente em função do seno e do cosseno. Mas a gente sabe que a tangente pode ser calculada também como cateto oposto sobre o cateto adjacente, que nada mais é o seno e o cosseno do nosso triângulo retângulo, ok? Então, pessoal, aqui nós mostramos o que vem a ser, então, o seno, o cosseno e a tangente. Então, a gente vai perceber nesses três eixos quais são as medidas do seno, cosseno e tangente, tá, pessoal? Então, não pode esquecer que o eixo Y representa os valores do seno, o eixo X representa os valores do cosseno e a reta que tangencia esse ciclo é a reta tangente, é o eixo da tangente, ok? Bom, então o que eu estava explicando para vocês, a relação do seno, cosseno e a tangente pode ser dada como o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo é igual a tangente. Lembrando aqui uma consideração muito importante que não existe valores da tangente para os arcos de 90 graus e a sua família aqui, né, a sua formação de arcos côngruos a 90 graus, tá? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ah, professor, apareceu 180 graus, não é 360? Por que 180 graus? Porque você percebe aqui, ó, que a partir do 90, você vai dar uma meia volta para chegar aqui no 270. Então, a cada meia volta, a partir do 90, você não tem valores para tangente. Então, os arcos côngruos a 90 graus não possuem valores da tangente e os valores côngruos a 270 graus também não possuem valores da tangente. Perceba, pessoal, que você não vai ter valores da tangente justamente porque a tangente é uma reta paralela ao eixo Y. Então, nunca, quando você chegar aqui com o seu arco de 90 graus, você não vai encontrar valores para a tangente, ok? Você não terá valores para a tangente, somente para valores menores aqui do que 90 ou maiores do que 90. E é claro, chegando aqui no 270 graus, você também não vai ter valores, tá? Então, não possui tangente para os arcos côngruos de 90 graus e arcos côngruos de 270 graus. Beleza? Bom, então aqui está a representação dos quadrantes, o que acontece com as medidas do seno, do cosseno e da tangente. Então aqui nós temos o primeiro quadrante, então nós temos aqui qual é a medida da tangente, qual é a medida do cosseno e qual é a medida seno, beleza? Perceba aqui que a gente já vai começar a falar de valores também, se são positivos ou negativos. Então você percebe que no primeiro quadrante a tangente possui valores positivos, tá? Porque está acima do eixo X. O cosseno também possui valores positivos, porque está do lado direito. E o seno também possui valores positivos, porque está para cima, ok? Agora, no segundo quadrante, nós temos que a tangente, ó, perceba, a tangente vai ter valores negativos, ok? O seno vai ter valores
positivos e o cosseno vai ter valores negativos, porque está pegando valores, ó, do zero para a esquerda, lembra do plano cartesiano, então você vai ter valores negativos, ok? No terceiro quadrante, nós temos aí a tangente valores positivos, nós temos o cosseno valores negativos e nós temos também o valor do seno sendo negativo também, tá? E por fim, o quarto quadrante, nós temos aí a tangente tendo valores negativos, temos o cosseno com valores positivos e o seno com valores negativos. Depois a gente vai fazer uma tabelinha de sinais para cada uma das situações aqui, para cada um dos comprimentos que nós temos, seja do seno, cosseno ou a tangente, ok? Bom, então aqui, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, nós vimos lá aquelas posições, aquelas coordenadas dos pontos nos eixos, ok? Então nós vimos lá, ó, com os valores de 0 grau, que é côngruo a de 360. Então você percebe aqui, ó, que os valores seno, cosseno e a tangente para o 0 grau e 360 vão ser os mesmos valores, ó, 0 para o seno, 1 para o cosseno e 0 para a tangente, 0 para a tangente, ok? Então nós vimos lá os valores da tangente de 0 grau, 360 graus, e bem como com o seno e o cosseno, beleza? Então essa ideia que a gente já estava falando aqui, pessoal, vou relembrar novamente, é aquela situação no qual nós tínhamos aquela coordenada do extremo, né? O extremo, ó, do 0 grau e do 360 graus tem a posição que vai ser o 1 para o x e 0 para o y, né? Então o x para nós é o cosseno e o y é o seno, beleza? E é claro, aqui também é a origem da reta tangente. Então a tangente aqui só pode ser 0, né? Você pode perceber que a marcação aqui, ó, não tem medida para a tangente, logo é 0, tá? É acima do ponto, tá bom? Então, este comprimento aqui representa uma unidade. Então, esse comprimento é o cosseno, beleza? Então, nós vamos ver aqui agora para 90 graus. Quais são as dimensões que nós temos para 90 graus? Então, você percebe aí, ó, que para 90 graus, o seno vai ser igual a 1, que é este comprimento aqui, ó. Porém, o cosseno é 0. Percebe que você não teve um comprimento aqui do cosseno, você teve apenas um ponto. Então, o ponto aqui representa 0 para o cosseno, ok? Então, nós temos aí que o cosseno de 90 graus vai ser 0 e o seno vai ser igual a 1. É aquela posição que eu tinha falado para vocês, né? Ó, a posição de 90 graus, a coordenada, né? A coordenada vai ser 0 para o x e 1 para o y. Então, cosseno é 0 e o seno é igual a 1. E como eu tinha falado para vocês, também não possui valores da tangente, porque a tangente é paralela ao eixo y e este arco, né, ele não vai tocar na tangente. Então, ó, não existe valores para a tangente de 90 graus. Beleza? Agora nós vamos ver aí para o arco de 180 graus. Para o arco de 180 graus, perceba aqui aquele pontinho que eu tinha falado para vocês, é a coordenada menos 1 e 0. O que isso significa? Então você vai perceber que para o arco de 180 graus, o seno vai ser 0 e o cosseno vai ser menos 1, beleza? Mesma ideia do 0 grau para a tangente. Como você tem aqui, ó, um início, né? Está em cima do eixo x, aqui é um pontinho para a tangente. Então, a tangente ali é 0, ok? Então, a tangente para 180 vai ser igual a 0. E, por fim, nós vamos analisar o de 270 graus, como a gente já tinha comentado também. A orientação aqui da coordenada vai ser 0 para o x, menos 1 para o y, ok? Fazendo isso, então a gente percebe que
para 270 graus, nós temos ali menos 1 para o seno, 0 para o cosseno, e como eu já tinha comentado para vocês, ó, não possui valores para a tangente para os arcos côngruos de 270 graus, ok? E o arco de 360 a gente já conversou que ele é côngruo ao de 0 graus. Beleza, pessoal? Vamos lá? Bom, acerca do conhecimento que agora nós temos do seno, do cosseno e da tangente, vamos falar de algumas limitações, tá? Como a gente pode perceber aqui no ciclo trigonométrico, nós estamos vendo aí os limites, né, que eu já tinha comentado anteriormente para vocês. Então, o ciclo trigonométrico tem raio 1, então cada posição ali ou é 1, vai até 1 positivo, ou 1 negativo, e a tangente para mais infinito e para menos infinito. Então, o que a gente está definindo aqui? A gente está definindo que para os valores de seno e para os valores do cosseno, sempre vão estar entre o menos 1 e 1. São os limites. Não vão ter valores do seno e do cosseno maiores ou menores do que esses extremos, ok? Então, sempre vai estar entre esses valores, entre o menos 1 e 1, ok? Se aparecer algum seno de ângulo maior que esses valores, é porque não existe, tá? Então, sempre seno e cosseno vai estar nos valores entre menos 1 e 1, ok? Lembrando também, é claro, nós estamos analisando a primeira volta do ciclo trigonométrico, tá? Então, a primeira volta do ciclo trigonométrico está entre 0 e 360 graus, ou entre 0 e 2π, tá? Então, ou 2π. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, a tangente, como a gente tinha comentado, a tangente vai tender para menos infinito ou para mais infinito. Então, tangente sem problema nenhum. A gente tem que tomar cuidado muito com a restrição acerca do seno e do cosseno. Beleza? Então, vamos tomar cuidado. Ou a tangente também pode pertencer aos reais, né? Ou seja, os valores da tangente são contidos aí nos números reais porque tende para mais infinito ou menos infinito. Ok? Bom, alguns teoremas que nós vamos retirar aqui acerca de todo esse nosso conhecimento, tá? Então a gente já vai começar a introduzir as ideias aí de simetrias, de correspondências, principalmente dos arcos côngruos que nós aprendemos aí na última aula, tá? Então nós temos aqui, ó, quando nós tivermos seno, se o θ, né, for congruente ao beta, então segue as relações. O seno do θ é igual ao seno do beta, o cosseno do θ é igual ao cosseno do beta, a tangente de θ é igual à tangente de beta, ok? Então, cabe aí as relações se esses ângulos aí, eles são congruentes, beleza? Exemplo, temos aqui, ó, o seno de 1200, ele é igual ao seno de 120. Então, a gente aprendeu que são arcos côngruos, tá? Os arcos côngruos são aqueles que possuem a mesma extremidade. Então, o 120 graus, ele possui a mesma extremidade de 1200. Logo, eles vão possuir os mesmos valores do seno, ok? O cosseno, você tem aqui, ó, menos 90 graus e 270 graus. Aprendemos lá em arcos côngruos que eles possuem a mesma extremidade. Se eles possuem a mesma extremidade, eles são congruentes, ou seja, eles vão ter o mesmo valor. Então, o cosseno vai ser o mesmo. Então, é tanto o seno quanto o cosseno quanto a tangente, tá? Se são arcos côngruos, eles vão ter a mesma medida, tá? Eles vão ter os mesmos valores. E por fim, aqui como exemplo, temos a tangente de 225, vai ser côngruo ao ângulo de 1305, tá? Então eles vão estar aqui, ó, no terceiro quadrante. Então você percebe que o valor da tangente será o mesmo para eles, tá? Então, se os arcos forem côngruos, nós temos que as medidas seno, cosseno e tangente vão ser os mesmos, tá? Então, claro, é interessante você saber quais são as medidas aí dos ângulos notáveis, porque isso vai ajudar muito, tá bom? Bom, agora simetrias. Agora sim a gente vai falar sobre a simetria no segundo quadrante, tá? Por que no segundo quadrante? Porque tudo que a gente estava conversando até agora, a gente estava falando sobre o triângulo retângulo acerca aí do primeiro quadrante,
que são os ângulos também os ângulos notáveis que a gente conhece, que são mais comuns a aparecer, que é o seno de 30, 45 e de 60 graus, tá? Então nós vamos fazer as relações de simetrias, beleza? Então, olha lá, o ângulo θ que nós temos aqui, tá? Ele tem essa extremidade, então ele vai ter um ângulo correspondente no segundo quadrante. Este ângulo que é correspondente no segundo quadrante, para eu descobrir ele, basta eu fazer 180 menos o θ. Aí eu sei qual que é a sua correspondência. Exemplo, se eu tiver aqui um ângulo de 60 graus, quem é o correspondente dele no segundo quadrante? É o 180 menos o 60 graus, ou seja, é o 120 graus. Então, este ângulo é o correspondente de 60 graus no segundo quadrante. Beleza? Então, o que acontece agora com os valores deste ângulo que está no segundo quadrante, que é o correspondente, tá? O que acontece com ele? Se você perceber aqui pelo desenho, olha lá, ele vai ter o quê? Ele vai ter a mesma medida do seno, ele vai ter o mesmo valor do cosseno, só que oposto, ou seja, vai ter o sinal trocado, ok? E a mesma coisa acontece com a tangente, ó, porque a tangente ele vai pegar aqui, ó, na parte de baixo. Então ele vai ter o mesmo comprimento, né, absoluto, só que sinal contrário, ou seja, ele vai ter o oposto, beleza? Então, pelo desenho aqui, a gente já percebe o que está acontecendo com os valores do simétrico no segundo quadrante. Então, está aqui, ó, o seno do simétrico do segundo quadrante, né, vão ser iguais. Então, eles vão ter os mesmos valores. O cosseno vai ter o mesmo valor absoluto, só que sinal contrário, ou seja, vai ser o oposto. E a tangente também igual ao cosseno. Então, você vai ter o valor oposto da tangente, ok? Então, vou continuar no exemplo aqui, ó. Se a gente tem o seno de 60, que é um ângulo notável, então o seno de 60 quem que é? É a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 vai ser igual a 1 sobre 2. E a tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3, ok? Então, esses são os valores do ângulo de 60. Agora, eu quero saber de 120. Então, eu tenho lá o seno de 120, o cosseno de 120 e a tangente de 120. Quem é o seno de 120? Como ele é simétrico no segundo quadrante, o seno de 120 é o mesmo. Então, é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 vai ser o oposto do cosseno de 60. Se o cosseno de 60 é meio, então vai ser menos meio. E a tangente é o oposto. Então, vai ser menos a raiz de 3. Então, com os valores simétricos, nós percebemos que esses valores aqui, ó, vão ser os mesmos valores absolutos, mas tomar cuidado quando for oposto, quando precisar trocar o sinal, beleza? Então isso é o que acontece com o segundo quadrante. Pessoal, perceba que aqui nós estamos relacionando a medida em graus, mas você tiver, é claro, em radiano, vai ser a mesma coisa, tá? Quem é o 180 em radiano? É π radiano. Então basta você fazer π menos o ângulo que você tem, beleza? Então aqui pode ser substituído por π menos o ângulo, sem problema nenhum, beleza? Próxima simetria é no terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, perceba que a gente sempre vai comparar com os valores do primeiro quadrante. Então, o que acontece com os valores no terceiro quadrante? Então, nós temos aqui, ó, o que acontece com o seno? O seno fica com o sinal trocado, fica oposto. O que acontece com o cosseno?
O cosseno fica também com o sinal oposto, fica com o sinal trocado, ok? E a tangente? A tangente fica o mesmo valor, ó. Perceba que se você projetar o arco, você vai pegar a parte de cima da tangente, ok? Então aqui está o resumo. O seno de 180 mais o θ, no caso isso aqui, ó, representa o simétrico no terceiro quadrante. Então, pessoal, para você descobrir quem é o simétrico no terceiro quadrante, basta você fazer 180 mais o θ, ok? Pegando o mesmo arco que a gente fez anteriormente de 60 graus, você faria então 180 mais 60. Então 180 mais o 60, você tem que o arco aqui correspondente vai ser o de 240 graus, tá? Então vai ser 240 graus, seria aí o valor correspondente no terceiro quadrante em relação ao ângulo de 60 graus. Tudo bem? Então, o seno fica com o sinal trocado, o cosseno com o sinal trocado e a tangente fica a mesma, tá? Então aqui se eu fizesse seno de 240, cosseno de 240 e a tangente de 240. Vamos fazer aqui de cabeça que a gente já fez já no exercício anterior, né, na tela anterior. Então lá, vamos pensar no seno. Quem é o seno de 60? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Só que o que acontece com o seno? Ele fica com sinal trocado, ok? Quem é o cosseno de 60, né? Cosseno de 60 vai ser igual a meio. O que acontece com o cosseno? Vai ficar com sinal trocado, então fica menos meio. Quem é a tangente de 60? É a raiz de 3. Bom, a raiz de 3 fica igual, olha lá. Tangente vai ser o mesmo valor, ok? Então, nós temos aí essa simetria em relação ao terceiro quadrante. E aqui, é claro, pessoal, fica a mesma ideia. Você pode fazer o π mais o θ se o seu ângulo aqui estiver em radiano. Beleza? Vamos lá, mais quarto quadrante. No quarto quadrante, vamos ver o que acontece com a simetria. Nós temos o ângulo correspondente no quarto quadrante, que você pode calcular, ó, 360 menos o ângulo ou 2π menos o ângulo. Então, essa ideia você pode fazer 2π menos o ângulo que você tem lá no primeiro quadrante. Pensando ainda de 60 graus, então nós faríamos aqui, então, 360 menos o 60, um correspondente ao arco de 60 graus, então vai ser o de 300 graus no quarto quadrante. O que acontece então com os valores do seno, cosseno e a tangente no quarto quadrante em relação à simetria? Então, olha lá, o seno ele fica com sinal trocado, o cosseno vai ficar o mesmo valor, ok? E a tangente, sinal trocado, tá bom? Então é o que nós temos aqui no resumo, beleza? Então, nós temos que o seno do simétrico do quarto quadrante, você fica com o seno sinal oposto. O cosseno você mantém o valor e a tangente você faz o sinal oposto, sinal contrário, tá bom? Então essas são as simetrias acerca do segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? E é claro, pessoal, tentem lembrar essas relações que nós temos para você encontrar os valores simétricos em relação aí aos quatro quadrantes, tá bom? Pessoal, vamos ver o que acontece agora, ó, com arcos opostos. Percebam aqui que no primeiro quadrante você tem um ângulo θ. Então nós temos aqui, ó, no sentido horário sempre é positivo e no sentido anti-horário negativo. Ou seja, nós vamos ter um ângulo oposto aqui no sentido anti-horário. Então perceba que aqui você tem o θ e aqui você tem um menos o θ. Então aquela ideia, se aqui for 60 graus, aqui você tem um menos 60 graus. Beleza? Então, quando você falar de arcos opostos, vamos ver o que acontece com o seno, cosseno e a tangente desse arco, tá? Então, o seno fica com o sinal trocado, o cosseno
fica o mesmo valor e a tangente com o sinal trocado, beleza? Então, resumo de arcos opostos. Então, toma aí cuidado, né? Então, arcos opostos, ó, o seno fica sinal trocado, o cosseno vai ser o mesmo valor e a tangente o sinal trocado. Tudo bem? Então, essa é a relação que nós temos de arcos opostos. Aqui eu usei os 60 graus como exemplo, mas você poderia ter um arco de 45 menos 45, o arco de 120 menos 120 e assim por diante. Tá? Então, esses são arcos opostos. É quando é o menos θ aqui, ó, tá? Então, quando você fala 60, o oposto é menos 60. 45, o oposto é menos 45, ok? Então, essa é a relação dos arcos opostos. Bom, pessoal, aqui nós vamos ter as relações da simetria dos arcos de 30, 45 e 60 graus, tá? Então, como nós já aprendemos a encontrar os arcos simétricos no primeiro, segundo e terceiro quadrante, então aqui nós estamos calculando os valores do ângulos notáveis. Então, nós temos aqui o de 30, correspondente ao 150 no segundo quadrante, no terceiro quadrante é o 210 e no quarto quadrante vai ser aí o 330. Como é que ele chegou nesses valores, pessoal? Lembra lá, aqui você fez 180 menos o 30, aqui você fez o 180 mais o 30, e aqui você fez o 360 menos 30. São aquelas ideias de você descobrir os arcos correspondentes em cada um dos quadrantes, beleza? Achado esses pontos, você percebe quais são os valores que estão aparecendo aqui do seno, cosseno e a tangente de cada um deles. Então, nós temos aqui, ó, o seno, cosseno e a tangente de 150, e aí a gente colocou os valores, o que acontece com cada um deles, tá? Depois fizemos seno, cosseno 210 e colocamos também, ó, a mesma ideia acerca aí dos valores seno, cosseno de 30 graus. E, por fim, o seno, cosseno, tangente de 330. Percebam que sempre a gente vai analisar, ó, os arcos, o arco, né, de 30 graus, porque é um ângulo notável que nós conhecemos os seus valores, tá bom? Então, percebam que fica muito mais fácil você encontrar os valores desses arcos simétricos, partindo da ideia do que você está vendo aqui no ciclo trigonométrico, o que acontece com cada um dos valores, ok? Bom, agora o de 45, perceba que está aparecendo uma figura, né? Que assim como o de 30, você percebe que forma um retângulo, né? Essa é uma figura que mostra um retângulo na horizontal. Na questão do 45 graus, vai formar um quadrado, tá? E aqui nós estamos fazendo a relação da simetria acerca do segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, a mesma ideia, 180 menos o 45, o 180 mais 45 e 360 menos 45, para chegar nos arcos correspondentes de cada um dos quadrantes, e a gente percebe para os arcos para o arco de 45 qual é o seno, qual é o cosseno e qual é a tangente. E aí nós fazemos as relações simétricas para cada um dos valores correspondentes. Beleza? E por fim, nós temos aí a simetria no arco de 60 graus. Então, o arco de 60 graus forma aqui uma figura retangular na vertical, e como a gente já fez lá o exemplo, né? Eu usei justamente o de 60 graus para responder aí o seno, cosseno e tangente de 120, de 240 e de 300 graus. Então, esse aqui foi o exemplo que eu desenvolvi com vocês. Então, aqui vocês percebem o que acontece com cada uma das medidas. Então, olhando para o desenho, você sabe quem é a tangente, quem vai ser o seno e quem vai ser o cosseno. Então, seno, cosseno e tangente nada mais é do que comprimentos que nós temos acerca do triângulo retângulo, mas em função do arco que está sendo formado agora no ciclo trigonométrico. Bom, pessoal, essa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.